Aí onde você está, se abrace. Abrace você mesmo. Feche os seus olhos. O Senhor está tocando uma mulher aqui que essa semana tentou tirar a sua vida. Jesus está falando: minha filha, eu segurei a tua mão. A tua vida tem valor. Eu te amo. Jesus está falando para uma mulher aqui. Você chegou no fundo do poço. Ninguém sabe disso, mas Jesus sabe. Nessa hora, eu repreendo todo o demônio da morte que estava sobre a sua vida. Ele vai embora agora em nome de Jesus. Eu te amo, minha filha. Ele está falando para você. É como que se uma grande luz, essa luz que é Jesus, brilha agora lá na tua casa. Tua casa que você sentia um peso, como se estivesse em trevas. Agora a luz do Senhor brilha e dissipa todas as trevas. Todo espírito de morte, nós repreendemos agora, Pai, em nome de Jesus. Você que chegou aqui nessa noite desanimado, o Senhor coloca no meu coração a palavra desanimado da caminhada. Você nem queria vir. Como Jesus dava a moção para Joyce no início da oração, você veio aqui meio que amarrado nessa noite. Foi difícil chegar aqui. Mas agora você está recebendo o alívio desse fardo que está pesado. É Jesus quem te abraça. É Jesus quem está falando para muitos aqui nessa noite: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos aliviarei, e eu vos darei descanso. Descansa agora no Senhor. Descansa nos braços do Pai, que te acolhe, que renova as tuas forças. Você entrou aqui nessa porta hoje se arrastando, você vai voltar para casa de pé em nome de Jesus. Aleluia. Vinde a mim. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Vai agradecendo ao Senhor com as tuas palavras, abraçado assim, abraçado com Jesus. Obrigado, Senhor. Diga obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua cura. Obrigado por pelo tudo teu que o Senhor Espírito. fez. Obrigado, Obrigado, Jesus. Jesus. Obrigado, Senhor, por tanta graça, Senhor. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Jesus. Te louvamos, te bendizemos, Senhor. Muito obrigado. Agora dê um abraço também nesse irmão que está do seu lado aí. E diga para ele: seja cheio do Espírito Santo. E vai se sentando e rezando comigo a Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estenda seus braços para cá. A Joyce já vai chegando com a água e vai rezando mais uma Ave Maria por toda essa pregação, pela nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. A cruz sagrada seja a nossa luz,
Não seja o dragão o nosso guia. Retira-te, Satanás. Nunca nos aconselhe as coisas vãs. É mal o que tu nos oferece. Bebe tu mesmo do teu próprio veneno. Levanta-se, Deus. Intercedei, ó bem-aventurada, sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, e sejam dispersos os seus inimigos, e fujam da sua face todos os que vos odeiam e vos perseguem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aplauda ao Senhor Jesus bem alto, bem forte aí. Dá um sorriso para esse irmão que está do seu lado e diga: que bom que tu veio. Dá um sorrisão para ele, fala bem alto: que bom que tu veio, vaso. Amém. Pode deixar como está, melhor para ler aqui. Quem trouxe a sua Bíblia, abra comigo aí, já deixa ela aberta no seu colo. Mateus, capítulo 7, apenas o versículo 6. Mateus 7, 6. Nós estamos iniciando nesse mês de abril uma nova série aqui no grupo de oração para famílias. Não está no telão, estou viajando, né? Famílias da Palavra é o nome da série. Hoje eu e a Joyce vamos pregar. Semana que vem o pai e a mãe, Neri e a Andréia. E na última semana o Paulo e a... Tá aí o vaso. O Paulinho e a Simone vão estar pregando para nós essas 3 próximas sextas-feiras. Então, não perca por nada. Amém? Amém? O primeiro tema dessa série, irmãos, que o Senhor deu para os irmãos da intercessão, como sugestão, e é muito forte, e o Senhor quer falar muito conosco nessa noite, e o tema é família, propósito de santidade. Repita comigo: família. Mais alto: família. Com um sorriso no rosto: família. Propósito de santidade. Essa palavra, irmãos, propósito, essa palavra significa propósito, né? Significa meta, objetivo, um alvo, uma finalidade, um desígnio. Quando a gente está falando assim que família, propósito de santidade, a gente está falando que o propósito, a meta, o objetivo, o desígnio, a finalidade da nossa família é a santidade. A nossa família nasceu para a santidade, foi criada por Deus para a santidade. E é interessante, né, irmãos? A gente não pode ser protestante, viu? A gente não pode deixar que os pensamentos protestantes corroam os nossos pensamentos. Porque às vezes, quando a gente fala de santidade, parece uma coisa distante. Porque às vezes quando eu estou pregando para vocês aqui, eu vejo os olhares. Quando a gente fala de santidade, que Deus nos chama para ser santo, que o propósito da nossa família é a santidade, a gente, mas será? Vocês não estão falando isso? Mas às vezes lá no nosso inconsciente, mas será? Será que eu dou conta? Será que eu consigo? Será que isso daí é para mim mesmo? Dá um sorriso para o irmão que está do seu lado, chacoalha ele até incomodar ele, fala: é verdade, vocês nasceu para ser santo. Fala para ele. Ou isso é só para padre, né? Ou isso é só para padre, para freira. Vocês estão entendendo, irmãos? A santidade é o propósito de Deus para as nossas famílias. O propósito de Deus para as nossas famílias é a santidade, pois é santo aquele que criou a nossa família. Quem que criou as nossas famílias, irmãos? Morreram quem? Deus. Deus é o criador das nossas famílias. Deus que criou, Deus que quis ser família. Lembra da família sagrada de Nazaré? Jesus, Maria e José. Deus quis ser família. Deus quer que as nossas famílias sejam santas. Deus quer, como Ele falava para mim na oração, enquanto eu preparava essa pregação, Deus quer que as nossas casas sejam celeiros de santos. Tem pai e mãe aqui? Levanta a mão aí, quem é pai e mãe? Levanta mais alto, vai lá. As nossas casas precisam ser celeiros de santos. Lugares onde se produzam santos, onde se produzam homens e mulheres de Deus, tementes a Deus, que vão ser respostas para esse mundo de trevas que a gente vive. As nossas famílias
É o propósito das nossas famílias, a santidade. Quem acredita nisso, diga: eu acredito. Fala comigo bem alto: eu desejo que a minha família seja santa. As nossas famílias precisam ser celeiros de santos, irmãos. É interessante porque quando eu falo assim, nós temos 3 filhos aqui na terra, né? A Maria Catarina de 4, a Maria Luísa de 3 e o Antônio de 1 ano e 8 meses. Todo o aniversário deles, quando a gente vai no aniversário, não tem aquela hora que tem aquela hora que faz a oração, o pai, a mãe faz a oração, com a criança pequenininha, né? Faz uma oração aí, pai, fala alguma coisa pro teu filho aí, pai. Então, veja, 4 mais 3 mais 1, 8. Eu já vivi 8 aniversários com os meus filhos. Em todos os 8 aniversários, eu pedi uma só coisa para Deus. Uma só coisa. Que os meus filhos sejam santos. Já está de prova. Quem já participou dos aniversários sabe que a única coisa que eu peço para Deus é que os meus filhos sejam santos. Porque é isso aqui que o Senhor pediu para a intercessão, para a gente pregar nessa noite. É isso aqui. As nossas famílias, o propósito das nossas famílias é a santidade, irmãos. Porque é santo aquele que criou as famílias. Porque é santo aquele que quis ser família. E com o exemplo da sua própria família, a família Sagrada de Nazaré, fala para mim e para você que precisamos ser santos. Agora, tem um problema. Pergunta para mim com um sorriso no rosto. Qual que é o problema, Jeff? Não, mais alto, qual que é o problema, Jeff? Ah, que essa cara de coruja empalhada, eu não vou falar nada. Qual que é o problema, Jeff? O problema, irmãos, é que o demônio não quer que as nossas famílias sejam santas. O problema, irmãos, é que o demônio não quer que o propósito de Deus se cumpra nas nossas famílias. Qual que é o propósito de Deus para as nossas famílias? Qual que é? Qual que é? O demônio não quer. Por isso, como diz a palavra em João 10:10, ele que veio para matar, roubar e destruir, ele vai fazer de tudo para matar o desejo de santidade dos nossos corações, para roubar os desejos de santidade do nosso coração, para destruir os desejos de santidade dos nossos corações. Ele vai fazer de tudo para nos enganar, para achar que a santidade não é possível, para achar que a santidade não é para nós. Não, mas é para nós, porque é vontade de Deus. Se o demônio quer destruir, quer matar, quer roubar, então, veja, é a palavra, Mateus capítulo 7, versículo 6, vocês já abriram aí? Mateus capítulo 7, apenas o versículo 6. Diz assim a palavra, ó: não deis aos cães o que é sagrado, nem atireis as vossas pérolas aos porcos, para que não as pisem, e voltando-se contra vós, vos estraçalhem. Mais uma vez essa palavra, presta atenção, é a palavra de Jesus. Não deis aos cães o que é sagrado, nem atirei as vossas pérolas aos porcos, para que não as pisem, e voltando-se contra vós, estraçalhem. O que é sagrado para nós, irmãos? A nossa família. O que é pérola? O que é precioso para nós, irmãos? As nossas... A tua família é sagrada, sim ou não? A tua família é preciosa, sim ou não? Então, se a nossa família é sagrada, se a nossa família é preciosa, a gente não pode entregar o nosso sagrado aos cães. A gente não pode entregar aquilo que a gente tem de mais precioso, que Deus nos deu. Que Deus nos deu, porque Deus nos deu a nossa família, para os porcos. Nós não podemos, irmãos. Olha o que Santo Agostinho vai dizer nessa frase, ó: o demônio é como um cão preso na coleira. Cristo prendeu, aleluia? Não entendi, aleluia? O demônio é como um cão preso na coleira. Cristo prendeu quando morreu na cruz por mim e por você. Ele só morde quem se aproxima dele. Pois não é o que Jesus está falando do Evangelho? Não joga, não dá aquilo que é sagrado para o cão. Não joga pérolas aos porcos.
Ei famílias da palavra, ei irmãos e irmãs, nessa noite o Senhor está falando para mim e para você, meu filho, minha filha, não dá o que é sagrado para o demônio. Não dá o que é precioso para você para o demônio. Não dá a tua família para Satanás. Não entrega a tua família para o demônio. Não se aproxima. Porque senão ele te morde. Porque senão ele te mata. Porque senão ele te destrói. Não dê a tua família ao diabo. Não entregue a tua família aos porcos. Talvez ainda está difícil de entender o que eu quero dizer. Então você mais concreto, mais prático, mais esclarecedor ainda. Quando a gente dá o nosso sagrado, a nossa família aos porcos? Quando a gente dá o nosso sagrado, a nossa pérola preciosa aos cães? Quando? Resumindo, seria quando desobedecemos a Deus. Fala comigo assim: quando eu desobedeço a Deus. Não, mais alto, mais forte. Quando eu desobedeço a Deus, eu dou a minha família, eu dou o meu sagrado aos cães. Quando eu desobedeço a Deus, eu dou a minha pérola, eu dou a minha família aos porcos. Tudo se resume, meus irmãos, em obedecer a Deus. Está aí uma palavra difícil para o ser humano moderno: obediência. Está aí uma palavra difícil para os pais da nossa geração. Está aí uma palavra difícil para as mães da nossa geração. Está aí uma palavra difícil para os filhos da nossa geração: obediência. O significado da palavra obediência é ouvir bem. Porque quem ouve bem, pratica aquilo que é dito. Porque quem ouve bem, coloca em prática na sua vida, na sua casa, na sua família, aquilo que lhe foi dito. Aquilo que é palavra de Deus, aquilo que é ensinamento do Senhor, aquilo que o Senhor quer que seja a nossa família. E qual que é o propósito da nossa família, para que a gente não se esqueça qual que é? A santidade. Irmãos, quando a gente se torna Deus da nossa própria vida, das nossas casas, das nossas famílias, a gente entrega aos cães aquilo que é mais sagrado nosso. A gente dá aquilo que é mais sagrado nosso, que é a nossa família, aos porcos. Quantas vezes na nossa casa quem manda somos nós e não Deus? Quantas vezes quem está sentado no trono, quem é o centro das nossas casas somos nós e não Deus? Não, mas é muito fácil de entender isso, irmãos. Quando isso acontece? Quando Deus pede para a gente fazer uma coisa, mas a gente faz outra. Quando lá dentro da nossa casa a gente tem que buscar a santidade e a gente se entrega ao pecado, então quem que está mandando lá? Quem que é Deus lá? Eu? Você? A Joyce? Então a gente dá o nosso sagrado, que é a nossa família, aos cães. Então a gente dá aquilo que é mais precioso aos porcos. Veja, quando a gente entrega a nossa família aos cães, aos porcos, quando não rezamos juntos. Você tem rezado junto com a sua família? Você, marido e mulher, vocês têm rezado juntos? Vocês têm rezado junto com os seus filhos? Ah, mas aqui agora eles já cresceram um pouco, Jeff, já são independentes. Eu não fico forçando para rezar, sabe? Não, mas é que a gente tem muito corrida na nossa vida. Não dá muito tempo para rezar, sabe, Jeff? Não tem muito tempo. Por isso que a gente já vem aqui no grupo de oração, porque daí aqui a gente já reza junto, qualquer coisa, já se ajoelha aqui, vocês botam a mão em mim, tá tudo certo. Eu não preciso fazer nada lá na minha casa. Você está dando o seu sagrado aos cães. Você está dando as suas pérolas aos porcos. Você vai na missa todo domingo com a sua família? Tem católico aqui? Diga eu. Está todo mundo sério? Tem católico aqui? Diga eu. Você está indo na missa todos os dias com a sua família? Todos os domingos com a sua família? Se você não está indo, se você não está levando, você está entregando o teu sagrado para os cães.
você está entregando a sua pérola para os porcos. A gente entrega o nosso sagrado aos cães, aos porcos, quando em casa já não há mais respeito, já não há mais educação, já não há mais honra. É interessante porque a gente atende muita gente, né? Lá na tua casa, quem que manda? Você ou os filhos? Eu atendo alguns casos, irmãos, que quem manda é os filhos. Eu vou dormir a hora que eu quiser. Não, eu não vou te dar o celular. Não, eu quero assistir isso aqui. Não, eu quero ir lá. Não, eu vou lá. Não, eu não vou lavar a louça. Não, eu não vou arrumar minha cama. Irmãos, eu estou tentando ser o mais concreto possível, para que a gente abra os olhos e não entregue mais o nosso sagrado aos cães, amém? E não entregue mais a nossa pérola aos porcos, amém? Veja, em casa tem que ter respeito, em casa tem que ter honra, em casa tem que ter educação. A gente atende milhares de pessoas assim, de adolescentes, de jovens, que a gente vê já com depressão, já com ansiedade, e a gente vai perguntar, vai falar com os pais, e os pais dizem, porque ele fica o dia todo lá no quarto, trancado, com o telefone na mão, com o celular na mão. Você está entregando o teu sagrado para o cão. E agora falando de marido e mulher, vocês conseguem dialogar, conversar sem brigar? Vocês conseguem ter um diálogo de gente grande, de gente madura, que sabe resolver problema, que não foge do problema? Irmãos, eu sei que as palavras são duras, mas é para a gente se converter, para a gente mudar, amém? Porque senão não tem santidade, porque senão a sua casa vai continuar uma bagunça. Tem educação entre os esposos? Ou lá é uma gritaria danada? Ou lá vocês se xingam? Vai tomar, seu filho da... Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? É triste saber que pode estar acontecendo isso aqui. Se não há mais respeito, se não há mais educação, se não há mais honra entre os cônjuges, entre os pais e filhos, a gente está entregando o nosso sagrado aos cães? A gente está entregando a nossa pérola aos porcos? Irmãos, sabe quando que a gente entrega o nosso sagrado aos cães, a nossa pérola aos porcos? Quando nós somos fechados à vida. Quando nós, estou falando para quem é casado, matrimônio e tal, usamos contraceptivos nos nossos relacionamentos conjugais. DIU, camisinha, coito interrompido. Não tem como ser mais claro do que isso, irmãos. Então a gente entrega. Porque Deus falou uma coisa, mas a gente está fazendo outra. Porque a palavra fala uma coisa, mas a gente está fazendo outra. Porque a gente é Deus na nossa vida. A gente entrega a nossa família aos cães, a nossa pérola aos porcos, quando a gente mata o nosso cônjuge com palavras malditas. Deixa eu contar um testemunho para vocês. Eu fui pregar em Goiânia, num retiro de jovens. Era um retiro que no último dia tinha um momento de cura interior. E eles me levaram para ajudar na cura interior daqueles jovens. Eles me levaram para uma casa velha, abandonada, no meio do mato. Uma casa toda destruída, toda em pedaços. E quando eu cheguei lá naquela casa, já estava tudo preparado, né, para receber os jovens. Eles vinham em grupos de 10, para fazer um momento de cura interior dentro da casa. E lá naquela casa, nas paredes assim, estava escrito um monte de xingamento. Você não vai dar nada na vida, você é um vagabundo, você não presta.
Um monte de palavra de maldição, um monte de coisa horrível, é ruim até de lembrar. E no momento de cura interior, aqueles jovens iam entrando em cada cômodo das casas e a gente conduzindo a oração. Quando a gente falava assim, que aquilo que eles estavam lendo era aquilo que eles ouviram. Eles começavam a chorar, a gritar, a espernear, uma loucura. E o Senhor ia curando, porque quantas vezes, meus irmãos, nós entregamos o nosso sagrado aos cães, nós entregamos a nossa pérola aos porcos, quando a gente fala a palavra de maldição para a esposa, a palavra de maldição para o esposo, palavra de maldição para os filhos. É brecha, irmãos. O demônio está acorrentado, ele não pode fazer nada, mas a gente está se aproximando dele, ele vai nos morder. Vocês estão entendendo, meus irmãos? O clima está tenso, dá um sorriso para mim, dá um sorriso. Isso. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Irmãos, a gente dá o nosso sagrado para os cães, a gente joga a nossa pérola aos porcos, quando na minha casa eu permito que entre todo tipo de impureza. Aconteceu na minha família. Esses dias a Joyce falou para mim, que chegou na casa de um parente dela aí, e eles estavam assistindo Big Brother. Não, católico não assiste Big Brother, irmãos, pelo amor de Deus. Não, alguém que quer a santidade, que entendeu que o propósito da sua vida é a santidade, não pode assistir Big Brother, Paulinho, pode? Não pode. Quantas vezes, irmãos, nós ligamos a nossa televisão e a gente deixa entrar impureza? Filmes, seriados impuros, filmes de terror, que são portas, são portais para que demônios entrem na nossa casa. Quantas vezes, irmãos, do lado dos nossos filhos, quantas vezes lá na nossa casa, o que a gente ouve? Qual que é a música que está tocando no rádio? Sertanejo podre, universitário, que só fala de bebedeira, de traição, de orgia, de pecado. Ei, querido, querida, tu está entregando a tua família aos porcos assim, tu está entregando a tua casa aos cães assim, tu está se aproximando do cão, ele está preso, mas você está se aproximando, ele vai te morder. A gente entrega a nossa família aos porcos, aos cães, quando a gente se entrega à impureza, à pornografia, à masturbação, quando nos nossos grupinhos do WhatsApp, a gente tem aqueles vídeos safados, sem vergonha, que a gente tem que sair. Isso não serve só para homem, porque tem um monte de mulher, já agora sem vergonha, que tem que mudar também. Vocês estão entendendo, irmãos? Você está entregando o teu casamento, a tua família aos porcos. Desculpa, irmãos, a dureza, a crueza, mas tem que ser assim, tem hora que tem que ser assim. Porque senão ninguém muda. Vivendo uma vida de adultério, uma vida de cobiça. A gente entrega a nossa família aos porcos, a nossa pérola aos cães, quando há desonestidade em nós, irmãos. Quando a gente é desonesto, falso, mentiroso, injusto. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós que somos cristãos, nós precisamos dar exemplo em tudo. Nós que somos cristãos, se alguém nos dá um troco a mais, a gente tem que devolver. Nós que somos cristãos, temos que pagar as nossas contas, temos que honrar com os nossos compromissos. Não ser velhaco, não ser sem vergonha. Porque isso é coisa de gente mundana, isso é coisa de pagão, isso é coisa de gente que não conheceu Jesus, que não teve experiência com Jesus. E isso tudo é brecha dentro da nossa casa, irmãos. Para que o cão destrua, para que os porcos façam uma lambança na nossa casa. A gente entrega a nossa casa aos cães, aos porcos, quando em nossa casa há mentira, calúnia, difamação, fofoca. Lá nas suas... Quando você se reúne lá em família, e você só sabe falar mal da vida dos outros.
Vocês sentam para almoçar, não conversa de coisa boa, é só de coisa ruim, só para falar mal da vida dos outros, só para julgar os outros, só para condenar os outros, só para jogar pedra nos outros. Isso é brecha, irmãos. Isso é brecha, irmãos. A gente entrega, estou acabando, tá? Daqui a pouco eu vou dar a palavra para a Joyce, que ela é mais calminha, tá bom? Ou não. A gente entrega a nossa família aos cães, aos porcos, irmãos, quando há inveja em nós, quando somos insatisfeitos com o que temos. Meu Deus, quanta murmuração, quanta reclamação. Como a gente vê pessoas insatisfeitas. Tem um carro, quer ter 2. Tem uma casa, quer ter 2. Tem um celular, o iPhone 16, que é o 17, já está esperando pelo 18. Nunca está satisfeito com nada, só reclama, só murmura. Você conhece pessoas assim? Que só reclama, que só murmura das coisas? Que nunca está satisfeito com nada. Você conhece pessoas assim? Porque na igreja tem um monte de gente assim, irmãos. Eu não sei porquê, mas tem um monte de gente assim. Aqui na comunidade tem um monte de gente assim, que só reclama. Isso é brecha. Deixa eu lembrei de uma coisa aqui que eu não posso deixar de falar. Você pai, você mãe, que tem filho que está namorando e a sua casa é um motel. Isso é brecha para o demônio, viu? Nós cristãos, nós católicos, que eu falo para a Joyce, a Maria Catarina, a Maria Luísa, eu queria que elas fossem freira, mas eu acho que elas vão casar. Mas o Antônio vai ser padre, em nome de Jesus. Amém. Vocês riram agora, né? Deu uma aliviada na tensão, né? Calma que a Joyce já vai vir. As minhas filhas vão ter um padrão de homem que elas vão querer se envolver. Eu vou ensinar para elas um padrão de homem. Eu, com o meu exemplo, como pai, como marido, como esposa, eu vou dar um exemplo de padrão de homem. As minhas filhas precisam olhar para mim, pai, os meus filhos precisam olhar para a Joyce e ver o padrão. A mulher que eu quero para a minha vida é igual a minha mãe. A mulher que eu quero para a minha vida é igual ao meu pai. Porque se não for assim, eu descarto. Se não tem essas coisas, irmão, não tem propósito. Não tem santidade. Eu estou conseguindo ser claro aqui, sim ou não? Quantos pais católicos, carismáticos, de comunidade, que as suas casas são motéis? Que as suas casas são um antro de impureza. Vocês estão entendendo, irmãos? Assim a gente está fugindo do propósito. Irmãos, eu falei tantas coisas aqui para dizer para vocês: não dê a tua família para o diabo. Não dê o teu casamento para o diabo. A sua família é sagrada, a sua família é preciosa, a sua família existe para a santidade. Dá um sorriso para esse irmão que está do seu lado e fala assim: tu entendeu, vaso? O clima está tenso, pergunta com um sorriso no rosto: tu entendeu, irmão? Então dá uma aliviada na atenção aí, amor, por favor. Só complementando esse último tópico que o Jeff trouxe, a gente ouve muitas vezes assim: mas se eles não fizerem, se eu não deixar aqui em casa, eles vão fazer fora. Então, pelo menos está aqui debaixo do meu teto. Não, na verdade, tinha que ser o contrário. Aqui dentro do meu teto, debaixo do meu teto, não. Se quiser, vai fazer fora. Maldição para dentro da minha casa não vai trazer. Se quiser, vai fazer do portão para fora. Aqui dentro, não. O pai e a mãe tem que ter esse pulso firme. Se a gente não quer abrir a brecha para Satanás fazer a festa dentro da nossa casa, a gente vai ter que passar por isso, sem medo de: mas aí o meu filho não vai mais vir aqui, só vai dormir na casa da sogra agora. Deixa eu dormir na casa da sogra. Ele tem que ter a figura de um pai e de uma mãe, fiéis a Deus. Como que vocês vão querer que seus filhos sejam fiéis a Deus, se eles não veem vocês sendo fiéis a Deus?
E muitas vezes, irmãos, para a gente ser fiel a Deus, dói. Para a gente conseguir ser fiel a Deus, sangra. Gera um sacrifício, é doído, mas é necessário. Porque aí os nossos filhos vão lembrar, poxa, era difícil para o meu pai, era difícil para minha mãe, mas mesmo assim eles eram fiéis. Então pode ser que eles passem um período da vida deles distante de Deus, pode ser que eles passem um período da vida deles até com raiva de você, mas quando cair a ficha, mas no momento oportuno, eles vão lembrar, meu pai e minha mãe estavam certos. Eu tinha dentro de casa um pai e uma mãe que eram fiéis a Deus. Amém? Amém. Família, propósito de santidade. Irmãos, eu recebi um convite de casamento para ser madrinha. E no final desse convite, foi uma carta escrita para mim à mão. E aí no final dessa carta, estava uma frase assim, uma frase de Chesterton, como é que era, Vlad? Não existe nada mais extraordinário do que um homem comum, uma mulher comum e filhos comuns na sua família comum. E isso é uma grande verdade que não se vive hoje. Porque ninguém mais está querendo ser comum. Parece que ser comum é insuficiente. Parece que ser comum é inválido. Está todo mundo querendo fazer algo de extraordinário. Está todo mundo querendo assim, a mulher quer ser uma mãe extraordinária, o pai quer ser um pai extraordinário, o filho extraordinário, e esquece que para ser isso só precisa ser comum. Sabe o que falta muitas vezes para você ter a sua família extraordinária? É uma mulher sabendo ser mulher, um homem sabendo ser homem, e os filhos sabendo ser filhos. Que é o que não acontece. Pelo menos, grande parte das famílias hoje não sabe o lugar de cada um dentro de casa. E aí gera uma batalha, uma guerra. Já não basta as batalhas que a gente tem que travar da porta de fora da nossa casa, no nosso trabalho, com o nosso chefe, na correria do dia a dia. A gente quer travar a batalha dentro de casa. Porque não sabemos ocupar o lugar que é devido a cada um de nós. Não sabemos agir com justiça, a virtude da justiça, dar o que é devido ao outro. Eu não sei mais dar o que é devido ao meu marido, eu não sei mais dar o que é devido aos meus filhos não sabem dar o que é devido a mim. E aí vivemos uma grande bagunça. Qual que é o papel da mulher, minhas irmãs? Para toda mulher, inclusive quem tem chamado a ser freira. Toda mulher é chamada a ser mãe e esposa. Já disse Santa Teresa Benedita da Cruz. Ou Edith Stein, como vocês preferirem chamar ela. Toda mulher tem isso escrito no coração. Ser mãe e ser esposa. Ah, Jéssica, mas como que uma freira vai ser mãe e esposa? Ela é chamada a ser mãe da humanidade. Esposa, no sentido de companheira, ela é chamada a ser companheira dos irmãos, dos parentes, dos filhos espirituais que vão chegando. Nós temos isso escrito dentro do coração. Agora vamos trazer para nós, mulheres, que temos a vocação de ser mãe e esposa. Mais vivo dentro de nós. Exercer isso literalmente dentro das nossas casas. O que eu faço como mãe e esposa? A gente não sabe qual é o nosso papel. Nós como mãe, como esposa, nosso papel é auxiliar dentro de casa. O nosso papel é educar os nossos filhos. E nutrir os nossos filhos.
Nutrir com alimento, sim, com alimento, mas não só alimento físico. Você tem nutrido com alimentos espirituais. Você tem alimentado a alma dos seus filhos com aquilo que vem de Deus. Você tem educado os seus filhos na justiça, no amor, na caridade, na fé da igreja. A gente não tem mais feito isso. Nós ocupamos a nossa cabeça com tantas outras coisas e vamos deixando aquilo que é nosso papel dentro de casa em segundo plano. Quando se trata de auxiliar mesmo, aí que... como é que é o ditado? A porca torce o rabo, né? Aí que assim, já começam as caretas, porque a palavra de Deus diz para nós mulheres, sede submissa aos seus maridos. Mas eu receber ordem, eu já sou bem crescidinha, eu ficar acatando tudo que o meu marido fala, pois bem, ser submissa é estar sob uma missão. Você está sob a missão de auxiliar o seu marido. Aí, claro, eu não vou generalizar. Tem maridos e tem obras de caridade, né? Ou você casou para ter um marido, ou você casou para fazer uma obra de caridade até o fim da sua vida. Então vamos lá, para vocês entenderem melhor. Vamos voltar lá para o tempo das cavernas. Estava lá a mulher grávida, aí com o marido do lado, dentro de uma caverna. Aí chega lá um tigre na porta da caverna. Quem que vai derramar o sangue para tirar aquele bicho de lá? Eu. Os homens ficaram tudo assim. Os vasos, vamos, homem. Quem que vai derramar o sangue para tirar o bicho de lá? O homem? Eu, claro. Eu vou dar mais uma chance para esses homens falar eu. Quem que vai derramar o sangue para tirar o bicho de lá? Eu. Melhorou. Tá feia a coisa. Aí o que acontece? Vamos entrar nessa cena agora. A mulher está grávida. A mulher é mais frágil. A mulher é mais fraca. Ai, não, esse é frágil sim. É frágil. A gente se resolver aí de frente com o cara, a gente não aguenta um murro. A gente desmonta. Porque a gente é frágil. Claro, tem umas exceções que tu olha lá uns bilinguidinhos assim. Mas são exceções. Não é assim a maioria. Aí o cara está indo lá, ele que está indo derramar o sangue dele. Por você. Pela prole, pelos filhos. Ele olha para você e fala assim: amor, vai lá para trás, se esconde não sei aonde, faz isso que eu estou te mandando. Aí o que é? Aí a mulher que não quer submissa, que não quer ser submissa, o que ela ia fazer? Não, vai ficar aqui. Tu ia ficar ali? Não, deixa aqui, deixa eu te ajudar. Te ajudar? Grávida? Precisando de ajuda? Gente, as mulheres daquela época, elas iam, picar a mula, porque tinha alguém que tá dando o seu sangue por ela, então ela vai acatar o que essa pessoa está dizendo. Veja, Jesus disse, a palavra de Deus fala: homens, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja, irmãos? Dando sua vida. Dando a sua vida. Então vocês entendem, quando você vê um homem que dá a vida por você, é mais do que a sua obrigação ser submissa a esse homem. Que está lá matando leão todo dia. Os leões hoje são diferentes. Mas ainda tem. Mas é leão, né? Mas ainda tem. Às vezes tendo que engolir sapo no trabalho, ser humilhado no trabalho.
e ainda permanecer lá de bico calado, porque ele tem família para sustentar em casa. Como é que você não vai ser submissa a um homem desse? Um homem que fala, tá, as situações apertaram aqui em casa agora, vamos ter que trabalhar mais. Quem que vai trabalhar mais? É você que vai trabalhar o dia inteiro ou é o homem que vai ter que trabalhar em 2 períodos? Aí o cara fala, não, eu sou o provedor, eu vou lá trabalhar em 2 períodos. Como é que você não vai ser submissa ao homem que está dando a vida por você? Percebe? Como? Quando as coisas acontecem como Jesus diz, né? Se o homem assume a postura dele, se o homem assume o lugar dele, de amar, aquele amor que dá a vida, a mulher segue o dela, de ser submissa. Agora, como é que uma mulher vai ser submissa? Se o cara chega em casa bêbado, chega em casa agressivo, gasta tudo em porcaria, como é que ela vai ser submissa? Ela vai estar sob que missão? Por isso que não dá para a gente generalizar. Quando a gente fala que a mulher tem que ser submissa, não dá para a gente fazer a todo custo com mulheres que sofrem com os homens dentro de casa. A igreja defende isso, irmãos. A igreja não obriga ninguém a ficar em casa correndo risco de vida. Então não vamos olhar, porque às vezes a gente só pega uma parte, né? Ah, a mulher tem que ser submissa. E o homem tem que dar a vida, o homem está dando a vida. O homem está amando. Os dois têm que caminhar junto, irmãos. Os dois têm que caminhar junto. Seguindo. O papel do homem, eu já falei isso várias vezes, mas eu repeti aqui. Eu falei da mulher, né, que é auxiliar, educar e nutrir. Do homem, prover, proteger e liderar. Tem muitos homens hoje que só lideram no trabalho, mas não lideram dentro de casa. Não consegue ser autoridade dentro de casa. Dentro de casa ele é autoritário. Tem diferença. Do mesmo jeito, irmãos, que existe a ideia feminista de não gostar de homem, existe ainda hoje o machismo, irmãos. Não é à toa a gente vê aqui uma crescente no Brasil, o tanto de feminicídio. Mulher sendo tratada como nada. Ah, não gostei do que tu me fez, é um tiro na cara. O homem espancando, dando não sei quantos murros na cara da mulher. Então, do mesmo jeito que existe a mulher que fala contra os homens, existe os homens que também falam contra as mulheres, incitam ódio contra as mulheres. É dos dois lados, nem o homem e nem a mulher estão mais sabendo assumir os seus papéis. E quem mais sofre com isso é os filhos. Os filhos não sabem mais o que é certo e o que é errado, porque não conseguem enxergar essa clareza no pai e na mãe. E o papel dos filhos? Honrar os seus pais. Obedecer e servir. Teus filhos têm feito isso dentro de casa? Têm honrado vocês? Obedecido vocês? Servido vocês? Não como servir, como escravo, gente. Servir como alguém que ama. Já chegou, a gente como é missionário, a gente já presenciou muitas vezes isso. Tu chega na casa da pessoa, a gente chega todo acanhado, e a pessoa que está acolhendo a gente em casa não sabe mais o que fazer para tentar agradar nós, né, amor? Assim, ó, o que eles puder fazer para tentar agradar a gente, eles fazem. Eles servem. Vocês acham que eles estão servindo infeliz? Eles servem assim, ó, radiantes. É assim. É nessa alegria que os filhos têm que servir aos pais.
lembrando, sempre tomando a consciência de tudo que os pais já passaram por eles. Da comida que tem na mesa todos os dias, da roupa que não falta, do tênis que tem lá para usar, do dinheirinho para dar uma voltinha, para sair, do consolo, quando sofre alguma coisa fora, vem para o colo da mãe, vem para o colo do pai. O mínimo que um filho tem que fazer diante disso tudo é honrar, é servir, é obedecer. E dito tudo isso, irmãos, será que estamos vivendo os nossos papéis como Deus pede? Porque só vivendo os nossos papéis, irmãos, a gente vai viver o propósito de santidade nas nossas vidas. Olha só, a mulher é um bicho difícil mesmo. Existe um pecado onde a mulher cai muito, e um pecado onde o homem cai muito. E isso é bíblico. Vou mostrar para vocês. Lá no livro de Gênesis, quando Deus criou o mundo e fez Adão e Eva, Deus falou assim: olha, vocês podem comer de todos os frutos, menos desse aqui. Ele deu uma ordem. E a mulher, por desobediência, comeu do fruto proibido. E ainda assim foi lá e deu para o marido. Então o grande pecado da mulher, irmãos, é a desobediência. O grande pecado da mulher. A gente não quer obedecer aos nossos pais, a gente não quer obedecer ao nosso marido, a gente não quer obedecer às vezes ao nosso chefe, a gente faz birra, a gente se torce toda para às vezes seguir uma ordem, e sai bufando ainda. O homem, quando Deus chegou no jardim para ver o que tinha acontecido depois que eles tinham comido do fruto, ele chega para Adão e fala assim: Adão, o que aconteceu? Adão falou assim: foi a mulher que tu me deste. Olha só, ele não botou só no da mulher, também o culpado foi Deus. Foi a mulher que tu me deste, Adão falou. O pecado do homem é a autossuficiência. O pecado do homem é esse orgulho que chega a extravasar por fora. A mulher que não quer obedecer. O homem que às vezes não quer dar ouvido para a mulher. O homem que às vezes olha para a mulher e pensa: o que ela tem a me oferecer? O que ela está falando? Não sabe de nada. Que vem dar pitaco aqui? Por que eu vou dar ouvidos a ela? E aí o homem se enche de autossuficiência. Eu que mando aqui dentro dessa casa. Quem fala que as coisas sou eu. Aí não quer dar ouvido, não quer conversar, não quer dialogar, porque é fechado em si mesmo, é fechado na sua autossuficiência, é fechado no seu orgulho. E como é que a gente vai vencer tudo isso, irmãos? Olha para a pessoa que está aí do seu lado e fala assim para ela: imitando quem deu certo. As mulheres, nós temos que procurar imitar a Santíssima Virgem Maria. Aquela que foi obediente até o fim. Os homens, imitar São José. Aquele que foi humilde até o fim. Olhando para eles, irmãos, a gente vê uma coisa: que eles fizeram o plano de Deus, a vontade de Deus, a todo custo. Nossa Senhora sofreu demais, mas ela fez aquilo que era a vontade de Deus. Talvez, mulher, você está sofrendo, mas fica firme, faça a vontade de Deus. São José sofreu demais, mas fez a vontade de Deus. Talvez, homem, você está aí sofrendo, mas fica firme, vai valer a pena. Tire, por exemplo, aqueles que deram certo. Muitas vezes a gente mira, muitas vezes a gente foca em casais que deram errado, irmãos.
A gente lembra do fulano que casou, eles não deram certo mesmo, aí a gente já vai tomando posse disso para a nossa vida. O outro casal lá que casou e 1 ano se separou, é normal nada, irmãos. Não podemos focar naquilo que deu errado, vamos mirar em quem deu certo na vida. Naqueles que nos ensinaram que é possível permanecer até o fim diante do sofrimento, do maior sofrimento que possa existir. Olha para o sofrimento de Nossa Senhora. Até depois de Jesus morto, ela se manteve firme, sabendo que, confiando, guardando a fé, sabendo que Ele ia ressuscitar. Vamos mirar em quem deu certo. E para você conseguir fazer isso, vida de oração e vida sacramental. Vocês não vão permanecer de pé enquanto não rezarem todos os dias. Como o Jeff falava, não é só aqui no grupo de oração. Não é só na missa domingo. A missa é o principal. Mas e a segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado? Aí não reza? Como é que vai aguentar? Como é que vai permanecer? Como é que vai perseverar? Então que nós possamos, de fato, buscar por ser mais íntimos de Jesus. Porque só assim a gente vai viver esse propósito de santidade na nossa vida. Amém? Quer acrescentar alguma coisa? Antes da gente rezar, mais uma vez a palavra: não deis aos cães o que é sagrado. O que é sagrado para nós, irmãos? Nossa família. Nem atireis as vossas pérolas. Qual que é a nossa pérola preciosa, irmãos? O quê? Aos porcos, para que não as pisem e, voltando-se contra vós, vos estraçalhem. Vou terminar, irmãos, falando o seguinte: a gente não gosta de ouvir a verdade, e essa é a verdade. Esse é um ponto. Segunda coisa, a gente fica incomodado quando a palavra nos tira da nossa zona de conforto. Porque é mais fácil para o homem moderno, para a mulher moderna, para as pessoas do nosso tempo, acharem coisas prontas, encontrarem soluções rápidas para os seus problemas. É mais fácil para o homem e para a mulher moderno, nos tempos em que a gente vive, terceirizar a culpa. A culpa é do diabo, a culpa é do marido, a culpa é da esposa, a culpa é dos filhos, mas ninguém assume essa responsabilidade. Por isso que as famílias estão sendo destruídas. Satanás está lá amarrado, mas nós estamos se aproximando dele. Satanás está lá amarrado, mas a gente está dando brecha. Satanás está lá amarrado, mas eu não quero a verdade, eu não quero a palavra, eu não quero a radicalidade, eu não quero a santidade, eu quero um evangelho light, mais gostoso, mais agradável, um segmento que seja mais tranquilo. Não, isso não existe com Jesus. Isso não existe com Jesus, irmãos. Está cheio de igreja aí, apresentando um evangelho falso, sem cruz, sem renúncia, sem verdade, sem luta, sem sacrifício. Está cheio de igreja aí. Cheio. Está cheio de pregador, cheio de padre, cheio de bispo, cheio de pastor, falando um monte de besteira por aí, irmãos. Menos aquilo que a palavra ensina. Então a gente só vai viver esse propósito na nossa vida, a gente só vai ser santo, fazer a vontade de Deus na nossa família, na nossa casa, se a gente ser homens e mulheres da palavra, que queiram viver a verdade, que parem de dar desculpas, assumam as suas responsabilidades e façam aquilo que é certo. Que o Espírito Santo, depois dessa noite, possa nos convencer dessas verdades, disso que tudo que a gente ouviu nessa noite. Tem sexta-feira que a gente vem para cá e é doce. E a gente chora, e a gente se arrepia.
Mas as sextas-feiras que mudam a nossa vida de verdade são aquelas que a palavra entra amarga. Onde o Senhor com a sua palavra Ele nos moe. Tem um monte de gente sendo moída nessa noite aqui. Então depois sai o suco da santidade. Igual uma cana. Não tem a cana? Quem gosta de caldo de cana aqui? Para dar suco tem que ser moída. Mas também, irmãos, moídas na verdade do Evangelho, moídas na palavra de Deus, que é exigente, porque o amor é exigente. O amor é exigente. Nunca se esqueçam disso, o amor é exigente. Não é fácil ser casado com a Joyce. E ela vai falar, meu, não é fácil ser casado comigo. Não é fácil ser casado, não é fácil ser pai, não é fácil ser mãe. É fácil, irmão, sim ou não? O amor é exigente. Então assuma o teu cajado. Então cria vergonha na tua cara e seja homem. Então assuma o teu cajado, cria vergonha na tua cara e seja mulher de verdade, como a Virgem Maria, como São José. E vamos parar de dar desculpa, irmãos. Porque o que a gente é especialista em fazer é dar desculpa. A culpa é sempre do outro. A culpa é minha. Para encerrar, eu e a Joyce não somos perfeitos. Porque talvez você pode ficar julgando a gente aí, né? Eles acham que são bons, né? Falando tudo isso para nós. Não. Nós somos tão piores quanto. Só que a gente quer ser melhor. Só que em nós existe um desejo que tu nem sabe, mas existe, de ser santo. Vamos ser santos, irmãos. Vamos cumprir esse propósito de Deus para as nossas famílias. A santidade. Vai custar, vai doer, mas vai valer o céu, amém? Amém. Fique de pé. Pode desligar as luzes por um breve momento. Abrace aí, se tu está com a tua esposa, pegue na mão da tua esposa, dos teus filhos. Se você está com a sua esposa, se você está sozinho, abraça aí o seu amigo, a sua amiga, o seu parente, eu não sei. Nós vamos rezar, irmãos, pedindo para que Jesus seja o centro da nossa vida. Está na hora de largar o controle. Está na hora de sair do trono. Está na hora de deixar Ele reinar. Está na hora de entregar as rédeas, o volante da tua família para Jesus dirigir. Está na hora, irmãos, de a gente querer parar de fazer as coisas do nosso jeito e se esforçar para fazer as coisas do jeito de Deus. Chega de querer fazer as coisas do teu jeito. Chega de achar que você está certo. Chega de achar que você sabe tudo. Chega de duvidar da palavra. Chega de viver o evangelho, ser cristão de qualquer jeito. Chega. Seja de verdade. Seja de Jesus de verdade. Assuma o ônus e o bônus de ser cristão, o direito e os deveres de ser cristão. Assuma o teu papel de pai. Assuma o teu papel de mãe, de esposa, de esposo, de filho. Você filho que está aqui, assuma e deixa Jesus reinar. E deixa Jesus fazer da sua família uma família santa, uma família nova, uma família restaurada em Cristo Jesus. Dando a mão para o seu cônjuge, para o seu parente, para esses da tua casa. Vamos cantar essa canção e rezar com ela. Eu e a minha família. A minha casa serviremos ao Senhor. Eu e os meus filhos, uma decisão.
do início. Eu e a minha família. Eu e a minha família serviremos a Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e os meus filhos, uma decisão, somente a Deus adorar e seguir de todo o coração. Somente a Deus adorar e seguir de todo o coração. Seja Jesus o centro, seja Jesus o centro. Eu ergo um altar, centro do meu lar, fica aqui na minha casa. Seja Jesus, seja Jesus o centro, seja Jesus o centro. Eu ergo um altar no centro do meu lar, fica aqui na minha casa, é aqui. Seja Jesus, cante. Seja Jesus o centro, seja Jesus o centro. Eu ergo um altar no centro do meu lar, fica aqui na minha casa, é aqui o meu lugar. E agora com as suas palavras vai falando: Jesus, seja o centro da minha casa, seja o centro da minha vida, da minha família, do meu casamento, dos meus filhos. Dá a tua resposta, meu irmão. Dá a tua resposta, minha irmã, para a palavra que foi pregada. Não é resposta para mim, para Joyce, é resposta para Deus. Dá a tua resposta para Jesus. Senhor, a minha família, eu quero ser santo, eu quero que a minha família seja santa. Santifica a nossa família, Jesus. Seja o centro da nossa família, seja o centro da nossa casa, seja o centro do nosso casamento, seja o centro da vida dos nossos filhos. Fala, meu irmão, proclame, declare o senhorio de Jesus. Jesus Cristo é o Senhor da nossa família. Jesus Cristo é o Senhor da nossa casa. Jesus Cristo é o Senhor dos nossos filhos. Jesus Cristo é o Senhor dos nossos planos, dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Oh, Tu és o Senhor e não há outro, e não há outro. Sai do trono, deixa Ele reinar. Sai do trono, deixa Ele fazer a sua vontade. Oh, canta la maná, orele maná, entregue as rédeas, entregue o controle, entregue o volante, entregue a direção. Deixe Ele dirigir, deixe Ele governar, deixe Ele fazer do jeito dele. Vai declarando: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, Jesus Cristo é o Senhor da minha família. Declare isso, irmão, declare isso, irmã. Profetiza, proclame. Cumpra o propósito, Senhor. Cumpra o desígnio, a meta. Cumpra o objetivo, Senhor. Faz de nós famílias da palavra. Faz de nós famílias santas. Famílias santas, homens santos, mulheres santas, oh, casamentos santos, filhos santos. Que as nossas famílias sejam celeiros de santos, celeiros de vocações, celeiros de santidade. Eu e a minha família, eu e a minha família.
minha família. Serviremos a Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e os meus filhos. E uma decisão: somente a Deus adorar e servir de todo o coração. Somente a Deus. Somente a Deus adorar e servir de todo o coração. Seja Jesus, seja Jesus o centro. Eu ergo um altar no centro do meu lar. Fica aqui na minha casa. Seja Jesus, seja Jesus o centro. Seja Jesus o centro. Eu ergo um altar. Seja Jesus centro. Diga comigo assim: a minha família. A minha família É uma bênção de Deus. é uma bênção de Deus. A minha família. A minha família É uma bênção de Deus. é uma bênção A de minha Deus. família A minha família é uma bênção de Deus. é uma bênção de Deus. Eu e a minha família Eu e a minha família serviremos ao Senhor. serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. serviremos ao Senhor. Cumpra em nós, Senhor, Cumpre em nós, o Senhor, propósito, o propósito, a meta, a meta, o objetivo, o objetivo, a finalidade, a finalidade, o desígnio. o desígnio. Cumpra em nós, Senhor. Cumpre em nós, Eu Senhor. quero ser santo. Eu quero ser A santo. minha família será santa. A minha família será Eu santa. e a minha casa Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. serviremos ao Erga os Senhor. braços da tua família aí e cante pela última vez. Seja Jesus, seja Jesus, seja Jesus. Eu ergo um altar, eu ergo um altar no centro do meu lar. Fica aqui na minha. Seja Jesus, declare isso. Obrigado, Jesus. Diga obrigado, Jesus, pela nossa família, Senhor. Muito obrigado, pelo meu Senhor. casamento, a vida da Maravilhoso Joyce, Jesus. nossos Obrigado, filhos. Senhor. Obrigado, Meus filhos, Jesus, por pelo essa meu noite marido, de pela graça, minha casa. onde a tua palavra Obrigado, Jesus, nos pela feriu nossa para missão, curar, pela nossa vocação. onde a tua palavra nos confrontou Obrigado, Senhor. para que sejamos santos, Senhor, porque o Senhor ama e quem ama corrige, Senhor. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Muito obrigado. Dê um abraço na sua esposa, no seu filho, no seu amigo aí do lado. Diga o quanto você ama. Amém. E vamos aplaudir as nossas famílias bem alto, bem forte. Faz barulho para a tua família, que é uma bênção de Deus. Aleluia. Amém. Nos voltemos à imagem
da Virgem Maria, de São José, e consagremos as nossas famílias, a Sagrada Família de Nazaré. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém? Cadê o... Ah, tá lá. Pode sentar, irmãos, um minuto. Boa noite. Pessoal, alguns recadinhos. Hoje é um dia bem legal, porque temos 2 sorteios. Então, eu vou falar rapidinho das coisas que a gente precisa anunciar. E depois a gente vai fazer o nosso sorteio do benfeitor e da nossa rifa de Páscoa. Começando pela nossa meta, né? Já que a gente vai fazer o sorteio do benfeitor, explicando para você como funciona. A nossa comunidade, ela vive da providência de Deus. Isso significa que a gente precisa trabalhar, mas também a gente precisa de pessoas que acreditem na nossa obra e nos ajudem mensalmente para a gente conseguir custear as nossas missões, o nosso trabalho social, o nosso trabalho de evangelização, os nossos eventos. Ou seja, a gente depende muito de você. Se você tem hoje R$2 e você pode nos ajudar com R$2, isso é muito para nós. Isso se multiplica aqui dentro. Então, independente de como você pode nos ajudar, isso com certeza faz diferença para nós. Ah, agora está melhor, obrigada. E daí, todos os meses, nós fazemos um sorteio para presentear os nossos benfeitores, para agradecer você que nos ajuda todos os meses, com qualquer quantia. A gente não tem um mínimo para você nos ajudar. Como eu disse, se o que você pode nos dar é R$2, isso faz total diferença na nossa meta mensal. Hoje, nós estamos com 23% da nossa meta. Porém, nos outros meses, a gente bateu na trave. A gente não chegou ao 100%. E assim como nas nossas casas, aqui na comunidade funciona igual. Se você não paga tudo no mês, isso se acumula para o próximo. Então, o que faltou nos anteriores, a gente precisa recuperar agora, para não continuar no vermelho. Então, graças a Deus, porque Deus é muito misericordioso, Ele não deixa faltar nada para nós. Mas, se você que está aqui hoje tem algo para nos dar, para partilhar conosco, na cadeira da sua frente, e o povo que está na frente é só olhar para trás, tem o nosso QR Code da conta do nosso banco. Então, assim, Ana, estou aqui, tenho R$2 para te dar. Para dar para a comunidade. Então, assim, escaneia no aplicativo do banco, ali já vai levar para o nosso Pix. Ana, não quero outras formas de ajudar. Lá no nosso quadro, nós temos uma lista de produtos. Né? Leite, arroz, farinha, extrato de tomate, porque sempre a gente tem alguma coisa na nossa casa que está lá, que às vezes tem 2, 3 e a gente pode dar. Às vezes você não pode nos ajudar com dinheiro, mas você tem o seu vale alimentação, o seu vale refeição, que você consegue no mercado. E você consegue nos ajudar com um pacote de café. Então, isso faz total diferença para nós também, porque nós temos os nossos filhos em recomeço, né? Nós cuidamos de Jesus aqui na nossa casa e temos os nossos missionários que precisam comer. Então, se você não consegue nos ajudar com dinheiro, mas consegue nos ajudar com um item, você pode trazer, porque nada aqui é em excesso. Nada sobra aqui na comunidade. Nós vivemos numa área onde muitas pessoas precisam de ajuda. E o que sobra para nós vai para a casa deles. Nunca fica aqui sobrando. Nunca o que você traz vai apodrecer aqui. Porque o que a gente tem de sobra, a gente dá para os outros. Então, a gente só fica como necessário. Então, se você puder nos ajudar, você ajuda também as famílias que moram ao redor de nós e que precisam de ajuda. Agora, vamos falar de uma coisa bem legal. No dia 25 de abril, vai rolar aqui na comunidade o nosso Fireplace. Viu? E fazia um tempo que a gente não fazia o Fireplace, então eu vou explicar para quem nunca ouviu falar.
O fireplace, se você botar lá no Google Tradutor, porque né, tem que ser em inglês para ficar diferente, mas ele quer dizer fogueira. E a fogueira é aquilo que esquenta quando está frio, né? Então, a gente acende a fogueira, fica perto da fogueira, esquenta, certo? Então, o fireplace é isso. É a gente criar essa... A gente quis um dia, quando aqui era tudo mato, a gente teve a ideia de criar um dia de oração, música, pregação, adoração, para quem queria se esquentar. Para quem queria mais intimidade com Deus. Então, a gente criou uma noite oracional, uma noite de louvor. É o Fireplace. E ele acontece esse ano, dia 25 de abril, a partir das 7 horas da noite. Não precisa pagar para entrar. É livre, é só vir e viver o que Deus tem preparado para nós, nesse dia de intimidade, nesse dia de adoração, nesse dia de reencontro com o Senhor. Então, você que vem nas sextas-feiras é convocado, não é convidado, é convocado a estar aqui dia 25 de abril para esse momento de oração, essa noite de louvor. Não tem idade para participar, que nem eu falei, não precisa pagar, e depois ainda vai rolar comida, né? Isso aí. Então, já está lá no Instagram, maiores informações, e essa semana ainda a gente solta a arte oficial. Agora eu quero perguntar se alguém aqui acompanha o Instagram da comunidade. Tá, você que vem aqui no grupo e não segue ainda o Instagram da comunidade, você tem que seguir, em nome de Jesus. Então, se você está com o celular aí, eu sei que às vezes não pega internet aqui, né? Mas já anota, porque lá no Trevo Industrial, lá já pega 3G, já vai carregar. @comunidade Palavra Viva. Por quê? Porque nós estamos divulgando, e eu puxo sardinha para o meu lado, o melhor retiro do ano, que é especialmente para as mulheres. E esse ano ele está de cara nova, porque, parafraseando aqui uma frase do Padre Deon, né, ele fala: para tempos novos, obras novas, para tempos novos, posicionamentos novos. Então, Geração de Madalena se tornou o Mulheres da Palavra. E ele vai acontecer no dia 17 de maio. E ele é por uma bagatela de R$120. Ana, que caro. Vou te provar que não. Você, pagando R$120, você vai ter café da manhã, almoço, café da tarde, e os homens sempre arrasam na comida, porque é eles que cozinham nesse dia, né? Então, você vai pagar por essas refeições, por brindes, surpresas, que a gente gosta de um mimo, né? A mulher gosta de ter uma coisinha diferente, né? Um agrado. Então, gente, divide. Estacionamento e salinha para as crianças. É um dia todo para as mulheres. O único homem que a gente permite nesse lugar aqui é os homens que tocam, porque, infelizmente, Deus não deu o dom ainda de bateria para nós, e baixo, enfim. Daí eles têm que tocar, e Jesus. Tá? O resto é mulher. Então, as pregações são por mulheres, todo o nosso movimento é para as mulheres. Então, você precisa vir nesse dia, porque foi separado para nós. Separado para nós. E o tema desse ano é ser uma com o Senhor. Então, vem experimentar desse dia de reencontro com Deus e com quem você é chamada a ser, tudo que a Joyce pregou aqui para nós hoje. Deixa eu ver. Hoje, depois do grupo, vai ter pastel para vender, tá? Então, fique aqui conosco. Isso também é uma forma de ajudar a nossa comunidade. E assim, eu estava pensando lá atrás, né? Se você está de dieta, que nem eu, e não quer comer o pastel, você tem como comprar, olha só, como comprar e dar para alguém que mora na rua, ou levar para alguém que está em casa, que às vezes quer comer um pastel, não quer fazer dieta que nem tu. Ou, se você não quer comer agora o pastel, já os filhos aqui, ó, eles querem pastel, é só dar para eles. Se você
que puder comprar, já leva para amanhã de manhã, tu já tem o café da manhã garantido, bota um segundinho no air fryer, pronto, virou novo, ó. Janta e leva para amanhã de manhã já, tá? Não precisa nem ir na padaria. E agora a gente vai fazer o nosso sorteio. Aí vai rolar assim, ó. Aqui tá o sorteio do benfeitor, que é esta cesta aqui, temática de São José / Páscoa. Daí tem, deixa eu mostrar, né? Que se você não é benfeitor ainda, você tem que ver que vale a pena. Tem um terço de São José, um ícone para você pendurar na sua porta, ó, tem um penduricalho aqui. Aí vem um chocolatinho, né? Porque nós acabamos de passar pela Páscoa. E uma camiseta da comunidade de Nossa Senhora, linda. Está lá exposta, se você quiser ver a estampa. E daí aqui eu já aviso que se você ganhar esse aqui, é uma camiseta G. Mas se você veste P, é só você ir lá trocar. Não precisa ficar com a G, tá? A gente só coloca essa aqui de mostruário, mas se você quiser trocar por outro tamanho, é só ir lá atrás e trocar. Vai rodar agora, Enzo? Vamos lá. Já pensou? Ó. Sempre tem que ter. Mari Lúcia de Oliveira. Tá aqui? Não? Então tá, a gente vai entregar, a gente posta a fotinho lá no grupo depois, que entregou para ela. Mas lembrando que a gente tem bastante benfeitor que também não é de Joinville e tudo, então às vezes não está aqui no grupo, mas a cesta vai ser destinada. Então, se você quiser concorrer na próxima vez, é só se tornar benfeitor lá atrás com os nossos irmãos. O sorteio da rifa de Páscoa vai acontecer pela plataforma. Está marcado para as 10h30. Se você ficar aqui e você comprou, às vezes você pode ser sorteado e vai descobrir às 10h30. Então, fica aqui. Porque vai que você ganha. Daí você já... A cesta já está aqui? Não? Daí você fala com o Enzo, lá atrás. Ele vai falar com você sobre a cesta, caso você ganhe, tá bom? É só procurar ele. Esses os avisos. A gente aguarda vocês dia 25 de abril aqui. E as mulheres, corre no Instagram e já garante teu lugar no Retiro de Mulheres, porque você precisa viver esse momento separado por Deus para a sua vida. Amém? Eu encontro você aqui dia 17 de maio. Não. Vamos ficar de pé, irmãos? Tem alguém que veio pela primeira vez hoje? Não. Levanta a mão, a irmã lá. O irmão, o casal aqui, os dois. Legal. Mais um lá atrás. Vamos dar uma salva de palmas para eles. Sejam bem-vindos. Peçamos então a bênção do Senhor sobre a nossa vida, sobre as nossas famílias. Nos abençoa, Senhor, e nos ajuda, Senhor, a praticar a Tua palavra, a levar a Tua palavra e vivê-la a partir de hoje, Jesus, lá nos meios em que a gente vive. Nos abençoe, Senhor, por intercessão da Sagrada Família de Nazaré, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Passa a mão na barriga e diga: estou com uma fome danada. Dá um abraço da paz em pelo menos aí 100 pessoas, né? Isso, abraço aí.